Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Espero mais uma vez, encontrá-los bem, se cuidando, se protegendo, se possível vacinado, evitando ao máximo sair de casa, se precisar sair para trabalhar ou para alguma atividade, se protege, usa máscara, álcool em gel, para a gente poder superar, esse momento. Eu sou Rafael Rolim, sou professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, que é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. É isso, gente, mais um encontro, mais uma aula. Estamos aqui mais uma vez para debatermos e conversarmos um pouco, sobre a nossa cultura popular e nosso folclore. Nos encontros passados, nas aulas passadas, eu trouxe uma referência de trabalhos desenvolvidos já por grupos que não são grupos que vêm de uma tradição, uma tradição familiar, uma tradição hereditária, como eu comentei nos encontros passados, nas aulas passadas. Não vem de uma linhagem de mestres como nos grupos tradicionais da cultura popular. Então eu falei semana passada do grupo do Breu, do Brincantes do Eusébio, e vocês puderam assistir aí ao vídeo, um vídeo que nós gravamos sobre um processo de oficina que nós realizamos aqui, e também mostramos aí o trabalho do fantástico Circo Miolo de Pote, que também faz parte desse coletivo, que todos fazem parte de uma associação que tem aqui no Eusébio, e que ficou claro lá, vocês viram na imagem, que é a Associação Circolar, que eu também comentei no encontro passado. Então, trabalhamos um pouco sobre a expectativa, um pouco sobre a temática do circo e dos bonecos, a partir desse coletivo, e também das danças, brincadeiras e manifestações populares a partir do segundo vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade, de alguma forma, a esse modelo, a esse tipo de grupo, a esse formato, que a gente pode encontrar, como eu também já trouxe anteriormente, em vários lugares do país, grupos que trabalham na perspectiva da tradição, que reinventam essa tradição de alguma forma, que são chamados, muitas vezes aqui no Ceará, por exemplo, de grupos de projeção. E em alguns lugares, grupos não de tradução, mas sim não de tradição, e sim de tradução, ou seja, traduz aquela linguagem tradicional, hereditária muitas vezes, que é passada de mestre, de pai para filho, e refaz, reinventa a partir já de um modelo de organização de coletivos artísticos e culturais mais contemporâneos, onde a gente já vai ter aí brincantes que são pesquisadores, estudiosos, da cultura popular, mas que não necessariamente nasceram numa família ou viveram numa comunidade tradicional. E aí agora eu vou trazer para vocês um pouco de um outro grupo. Na realidade, nos próximos vídeos a gente vai falar desse grupo que é chamado Bando Cumate, que é o grupo que eu fundei junto com os colegas em Salvador. Esse grupo hoje ele não tem mais atividades, porque muitos dos seus brincadores migraram para outros lugares. Eu vim para o Ceará, outros brincadores estão espalhados aí pelo Brasil. Esse grupo hoje não está mais em atividade, porém ficou o registro de algumas de nossas atividades. E eu vou trazer para vocês, inclusive hoje ao final desse nosso encontro, vocês vão poder assistir aí um fragmento de um vídeo produzido por nós durante um evento que nós organizamos em Salvador, na cidade de Salvador, no bairro de São Lázaro,
E é sobre esse evento, sobre esse grupo que nós vamos conversar hoje e também no próximo encontro. E aí eu queria começar falando especificamente sobre esse coletivo que chama Bando Cumatê. Eu vou falar mais também no próximo encontro, mas Bando Cumatê o Cumatê é uma espécie, uma árvore que é muito recorrente no norte. Essa árvore, ela tanto pode ter o cumatê preto como o cumatê vermelho. São duas espécies de cumatê. Como a gente tem também a jurema aqui, né? Temos a jurema branca, temos outras espécies. Ou seja, o cumatê é muito utilizado porque ele é extraído da sua árvore um verniz. E esse verniz, para quem talvez já tenha um pouco mais de idade, outros mais antigos, ou os amantes da arte da cerâmica, o cumatê, esse verniz dessa árvore chamada cumatê, ele é extraído dessa planta e ele durante muito tempo foi o verniz utilizado nas pinturas das cerâmicas marajoaras, que são cerâmicas feitas marajoara, feitas portanto na ilha de Marajó, né, no Pará, que é um lugar muito reconhecido por outra manifestação muito conhecida também, que eu também vou trazer em um próximo momento. Portanto, voltando ao cumatê, é esse verniz que eles usavam nessas peças. Então eles terminavam de fazer a peça de barro, botavam no forno, né, para ela criar aquela resistência da cerâmica, e ao final eles passavam esse verniz que trazia essa coloração, ora mais escura, ora mais avermelhada. Nós em Salvador tivemos contato com essa história, com esse verniz, a partir de um mestre da cultura paraense, e estávamos montando esse coletivo quando veio a ideia de chamar esse coletivo de cumatê. E por que a palavra bando? Bando significa, na cultura baiana, na cultura soteropolitana, portanto da cidade de Salvador, no século passado, tínhamos muitos bandos anunciadores. O que são esses bandos anunciadores? Eram coletivos de músicos e batuqueiros que eles andavam pela cidade nas noites anteriores das festas. Então, por exemplo, tem uma festa muito famosa, que é a festa do Senhor do Bonfim. Todo começo de janeiro, na segunda quinta-feira de janeiro, a cidade de Salvador para fazer a caminhada até a subida da colina onde fica a igreja do Bonfim. Esses bandos anunciadores, então, eles anunciavam na noite anterior. Então eles faziam cortejos, bandos anunciadores, anunciando, portanto, que a festa ia começar no dia seguinte, que ia ter esses cortejos, que na Bahia eles chamam de festas de largo. Largo por conta que são realizadas em praças em frente às igrejas, que na Bahia, em Salvador, é conhecido como Largo. Então tem o Largo do Carmo, que é onde fica a igreja do Carmo. O Largo do Bonfim, que é onde fica a igreja do Bonfim. Então o nome desse coletivo que vocês vão assistir parte de um fragmento de um evento que nós fizemos, vem desse lugar, do bando anunciador, dos bandos anunciadores. Então tinha bando anunciador na festa do Bonfim, uma outra festa muito famosa, que tem até hoje um bando anunciador, que é a festa de 2 de fevereiro, que é a festa de Iemanjá, que é muito conhecida lá no bairro do Rio Vermelho, também na cidade de Salvador, na capital. Então, hoje o bando anunciador que faz esse anúncio um dia anterior à festa de Iemanjá, quem conduz esse bando anunciador lá é o Carlinhos Brau. Então, o Carlinhos Brau revitalizou o bando anunciador da festa de 2 de fevereiro de Iemanjá. Então, o Bando Cumatê, que é esse coletivo que eu trago para vocês aí, que vocês vão assistir um fragmento de um evento nosso, é um pouco essa mistura dos bandos anunciadores que existiam na Bahia com essa referência desse verniz que nós pintamos as nossas cabaças, e essas cabaças viraram instrumentos de percussão, que é chamado aguibê ou chequerê, que é um instrumento que ele é a cabaça e depois ele é revestido de linha e pequenas contas que quando você mexe ele faz um chic, chic,
e daí a palavra xequerê, né? Então, é por isso que tem esse nome diferente, que talvez vocês nunca tivessem ouvido. Depois vai lá na internet, procura um pouco mais, que tem outros vídeos também na internet, lá no YouTube, disponível para que vocês assistam. E aí, esse coletivo pesquisava na época, né, as manifestações tradicionais, como eu falei no início da aula hoje. Pesquisavam essas manifestações. Então nós pesquisamos o reizado do Ceará, e aí a gente trazia os mestres do Ceará, daqui do Ceará, e levava para Salvador para que eles pudessem nos ensinar. Então nós conseguimos trazer o mestre Antônio, que vocês vão ver no próximo encontro, com o reizado lá de Juazeiro. Nós levamos parte dos integrantes para Salvador. Nós também tivemos a presença lá do mestre Tião Carvalho, que é um grande mestre de Bumba Meu Boi, maranhense, hoje radicado em São Paulo, que lá em São Paulo ele tem o boi cupuaçu. Então o mestre Tião Carvalho é um grande mestre de Bumba Meu Boi. E nós aprendemos também essa brincadeira, trouxemos o Tião, né? Nós fomos até o Recife. Não só a gente trazia esse pessoal, esses mestres, para nos ensinar e também conhecer o nosso trabalho nessa troca, como a gente também ia até as comunidades e as localidades onde esses mestres. Então nós tivemos lá na Bahia, em vários lugares. Aí eu vou relembrar que Nilo Peçanha, que é uma cidade do litoral ali próximo a Morro de São Paulo, próximo a uma área muito famosa, perto ali da região onde tem uma festa que é muito conhecida no Brasil, que é uma festa de jovens, chamada Universo Paralelo, né? Uma festa, aquelas festas rave, é naquela região. E lá, por exemplo, nós conhecemos o Zambiapunga, que vocês vão assistir também, que é um grupo que eles tocam enxadas, e eles estão mascarados, e tem uns chapéus assim, muito bonitos, muito colorido. Então esse grupo, esse bando Kumatê, uma vez por ano organizava um evento na cidade de Salvador, chamado Cantos de São Lázaro, porque São Lázaro é a igreja de São Lázaro, no bairro de São Lázaro, que é uma comunidade pequena dentro da cidade de Salvador. Em torno de 2.000 a 3.000 pessoas vivem nessa comunidade. É uma comunidade que tem um histórico de luta, de resistência, e a sede do grupo Bando Kumatê era nessa comunidade, e as nossas festas, consequentemente, também nessa localidade. E vocês vão ver aí em vários momentos a igreja de São Lázaro, uma igreja que foi começada a construir em 1600, né? Uma igreja que tem aí para mais de 300, quase 400 anos, ou seja, uma igreja histórica. O Largo de São Lázaro, onde a gente faz os eventos, né? Como a gente chama também de festa de largo, é também tombado. Toda a igreja de São Lázaro é tombado pelo patrimônio, né, histórico nacional, pelo IFAM. Ou seja, a gente tem toda uma relação com a arquitetura, com as pessoas, com a arte, com a cultura, com aquele lugar, e a partir daí a gente inventava os nossos eventos, as nossas oficinas, as nossas apresentações, os nossos ensaios. Então a gente tinha um grande movimento nesse bairro, nessa localidade, e isso gerou esses eventos, que em parte vocês vão conhecer um pedacinho do terceiro Cantos de São Lázaro. Nós fizemos 3 anos seguidos, e nesse último, que vocês vão assistir daqui a pouco no vídeo final, vocês vão ver uma sequência, uma série de manifestações, e que são manifestações todas da cultura popular. Vocês vão ver, ora, o nosso grupo, por exemplo, no começo do filme, vocês vão ver as Caixeiras da Colina, porque lá também é chamado de Colina de São Lázaro. As Caixeiras da Colina eram um grupo, as mulheres do nosso coletivo se juntaram e fizeram um grupo feminino dentro desse coletivo maior, que tinha uma maior diversidade. Elas fizeram um grupo só de mulheres e que tocam as caixas de guerra, que são caixas que foram inspiradas, né? A gente comprou essas caixas, elas compraram essas caixas no Maranhão, porque lá no Maranhão elas são produzidas para uma manifestação específica, que são as Caixeiras do Divino, que eles celebram o Divino Espírito Santo. Então, ou seja, é uma grande mistura, uma grande miscigenação de saberes e fazeres. Então vocês vão assistir aí, ora, os nossos integrantes se apresentando, ora,
vocês vão ver grupos culturais de tradição, aí sim, de mestres, como por exemplo vocês vão ver aí na entrevista e se apresentando o grupo do Zé Gaguinho, né, que é o reizado deles, que ele tem lá, que é um reizado meio samba de roda. Vocês vão ver o Zambiapunga, que foi esse que eu falei, de Nilo Peçanha. O Zé Gaguinho é da capital, é um dos poucos reizados que até hoje resiste na cidade de Salvador. E nós trouxemos, na época, o Zé Gaguinho tinha 80 anos, né? Ou seja, a gente também trabalhando nessa perspectiva de valorização desses mestres mais antigos, né? Em busca dessa ancestralidade festiva, né? Desses rituais que a nossa cultura nos propicia e que a gente aprende muito com elas. E aí era uma grande, esse evento desse nosso grupo era um momento de celebração de um ano de trabalho. Então a gente começava as pesquisas um ano atrás e ia trabalhando, ora o reizado, ora o boi, e ao final de um ano de trabalho a gente convidava esses mestres, a gente convidava esses brincantes e essas brincantes para que eles pudessem apresentar no nosso evento, e aí fazendo um grande festejo, uma grande celebração de um ano de trabalho, mas não só de um ano, né? É um trabalho que vinha também já de... Esse grupo durou um bom tempo lá na cidade de Salvador, mais de 5 anos ficou em atuação, e é um motivo de muito orgulho poder trabalhar e ter trabalhado com esse coletivo. Sou um brincante fundador desse grupo, fui um dos primeiros a chegar. Na realidade foi um coletivo de amigos que se juntaram e pensaram esse primeiro formato. O grupo, como todo coletivo de artistas e da cultura, foi modificando também suas metodologias, seus trabalhos, assim como é também na cultura popular. A gente foi se adaptando, né? Não vivemos esse processo de pandemia porque o grupo se acabou um pouco antes, mas vivemos muitas atividades, oficinas, formações com esses mestres que eu contei, e isso é para nós um motivo de muito orgulho e também de muita satisfação de poder trazer para vocês um pouco da experiência que eu vivi, mas que também outros brincantes viveram, outros mestres e mestras viveram e compartilharam conosco, né? E aí esse é o momento também, de alguma forma, da gente compartilhar isso com vocês, compartilhar isso com a sociedade. É um material que está, como eu já falei, disponível todo no YouTube. É um material que a gente teve um apoio, um fomento, né? De um edital. Na época a gente sempre busca, né, de alguma forma, esses fomentos institucionais para poder garantir que a gente possa realizar o que muitas vezes para nós é o nosso sonho, né? Realização de um sonho, trazer esses mestres para perto, né? Poder visitá-los nas suas comunidades. Isso, para quem é da cultura popular e que gosta de brincar as manifestações da cultura popular, a realização é estar com esses mestres, estar nessas comunidades ou trazer essas comunidades para perto da gente quando isso é possível. Muitas vezes é mais fácil uma parte do grupo se deslocar porque é menos dispendioso financeiramente, porque muitas vezes trazer um grupo, como por exemplo um grupo de reizado no Juazeiro, são 40, 50 brincantes no Juazeiro do Norte. Quanto não custaria pegar esses brincantes todos de avião para Salvador, hospedá-los, né, de uma forma digna, né, alimentação, garantia de um cachê, ou seja, termina sendo muito dispendioso. Então, por exemplo, nessa atividade a gente conseguiu trazer o mestre Antônio, então conseguimos trazer, por exemplo, o irmão dele, que é o mestre Mateus, que eu já falei lá no começo das aulas, e o Cício Zabumbeiro, que era o percussionista, que também é um mestre. Então trouxemos 3 integrantes para poder representar aquele grupo, que vocês também vão ver, não só nesse vídeo, mas também nos outros vídeos. E aí, eu vou já finalizando aqui, porque aí o vídeo que vocês vão assistir aí é um vídeo que tem mais ou menos 6 minutos, e aí eu acho que não passa mais do que isso. É um vídeo que foi produzido também junto desse evento, foi produzido
pela nossa equipe, contratando também alguns profissionais que nos ajudam a construir essa história, né? Porque sozinho é sempre mais difícil, né? É sempre, como dizem os mais velhos, né? O processo é muito doloroso, muitas vezes o caminho é muito longo e às vezes o fardo é muito pesado. E aí quando a gente divide esse fardo, quando a gente, né, consegue parceiros, quando a gente tem um coletivo de pessoas onde cada um atua numa determinada função, né, isso para além das manifestações, né, para além da brincadeira em si, mas essa organização desses coletivos, tudo isso é muito importante, porque a gente aí encontra um caminho que possa ser possível já de realizar aqueles sonhos que eu havia falado, de realizar aqueles desejos e de fazer essas trocas que são importantes para nós pesquisadores e brincantes que não nascemos nessas comunidades, que não viemos de famílias tradicionais, mas também é importante, como também já falei em outro momento, essa troca, porque ela também oxigena, né? Ela de alguma forma traz uma nova força para os coletivos, para os grupos tradicionais. Entende? Então é uma grande troca, né? É importante a gente tanto ir para as comunidades, como as comunidades virem até esses espaços, para eles também perceberem como é que a gente está trabalhando com aqueles conteúdos, né, com aqueles saberes e fazeres que eles nos ensinaram em outra localidade, em outro espaço, em outra cidade, muitas vezes em outro estado, né? Como é o caso, por exemplo, que eu trouxe, né, do Bumba Meu Boi lá no Maranhão. Nós estivemos no Maranhão e depois trouxemos um mestre para poder nos ensinar um pouco mais. Então nós fomos lá assistir a brincadeira acontecendo e voltamos e trouxemos depois o mestre para eles verem como é que nós aprendemos e como é que a gente estava, de alguma forma, refazendo aquela brincadeira e também ensinando a outras pessoas aquilo que aprendemos com aqueles mestres, num processo que eu também venho pontuando, que é para além de uma questão artística, mas sim também educacional, né? De uma educação cultural, de uma educação para a arte, de uma educação para a valorização desses saberes ancestrais. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, deixo vocês com o nosso vídeo do terceiro Cantos de São Lázaro, e aí nesse evento vocês vão ter a oportunidade de ver pequenos fragmentos do nosso vídeo, dos grupos que nós de alguma forma trocávamos saberes, informações, estéticas e sonhos, né? Era isso que a gente estava fazendo naquele momento, realizando sonhos, beleza? Então, ó, boa sorte, se cuidem, vão lá no canal do Instituto Chico Mota no YouTube, dá aquele like, divulga para os amigos, para as amigas e até a próxima, se cuidem, um abraço. Zé Galego, do Grupo Cultural São da Roça, Boca do Rio. Eu faço esse pé de reggae desde de criança.
a gente tem a tradição, né, que a gente sai na madrugada de 1º de novembro, né, que antecede o dia de finados, né. Na cerimônia religiosa fala que é para afugentar, exorcizar os maus espíritos, para as almas reinarem, as boas almas reinarem. Isso é um momento de luta, um momento de pessoas que acreditam na cultura, que faz acontecer. Se não tivesse quem acreditasse, como era que acontecia? Cantei demais, dancei demais, toquei demais. Essa viola tá pesada que é uma beleza, mas agora a viagem é longa, preciso partir. Pegou seu rumo pelo céu afora, abriu asas, foi descendo e lá pelas tantas ele lembrou de um samba que tocou na festa e começou a cantarolar. Sai, 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 ó piaba, saia da lagoa. Sai, 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 ó piaba, saia da lagoa. Um pulo. Se eu fizer 2, e se eu fizer 3? Ah, moleque, vai! Oh!